Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aí, começando mais um Alvorada aqui, não é com felicidade, com alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para você que está aí na nossa companhia. Gratidão aí por essa audiência maravilhosa. Agradecer também, né, as técnicas e técnicos que estão nos bastidores, trabalhando para chegar a essa, né, programação 24 horas por dia. Você já ouviu aí ele cantando, né, tocando aqui para nós, né, nesse início de Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu amigo Fernandinho, famoso Nando Garcia. Prazer estar com você, com todos que estão nos vendo e ouvindo. Grande abraço a todos, que nós estejamos sempre pensando em Jesus, né? Para nesse momento a gente refletir um pouquinho, abrir nossos corações e nossas mentes para nossos aprendizados necessários, né, Nando? Vamos em frente. Exatamente. Se você quiser ouvir esse programa ou assisti-lo, você pode subir lá, a gente fala lá subir, né? A gente sobe para o YouTube esses programas e em uma semana esse programa vai estar já lá no YouTube. Então você entra no YouTube, lá naquele campo de busca e coloca RBN/TVNM, clica no ícone azul da FEAL e embaixo vai estar lá playlists, né? Playlist entre outras coisas. Clica no playlist e aí vai descendo, né, com a setinha até chegar no programa Alvorada. Aí você nos ouve, nos assiste e principalmente a gente pede compartilhe. Muito bem, hoje o tema é o primeiro milagre de Jesus, né? Que todos sabem aí lá das bodas de Canaã, né? Naquele casamento que Jesus faz aquela transformação, né, Torinho? É muito interessante, né, Nando? Porque a gente fala assim, o livro dos Espíritos, os livros de Kardec mostram que o que Jesus fazia, o que nós chamamos de milagre, hoje dá para entender. E nós não vamos entrar nesses detalhes, como é que Jesus faria essa transformação de água em vinho, né? Mas é uma questão química, né? É uma questão da chamada física quântica, né? Então, nós não vamos entrar nesse mérito porque é interessante, né? O maior milagre que existe, acho, Nando, é a gente estar vivo e podendo participar, né, das alterações que nós podemos fazer em nós mesmos. E o primeiro milagre de Jesus tem a ver com tudo isso, Nando. Porque vamos refletir rapidamente, vamos relembrar aquele momento, né? Era um casamento, Maria foi convidada para o casamento e levou Jesus. Jesus vai em casamentos, olha só que interessante. Ele participa de festas. O pessoal acha que Jesus só vai em velório. Nada, Jesus vai em casamento. Quando você está se formando, você está formando um filho, Jesus está ali contente com a sua vitória, com o seu sucesso. Quando você consegue uma coisa importante na sua vida, Jesus está ali, né? Num aniversário, numa festa de casamento, está lá, não está só no velório, né, Nando? Graças a Deus. E aí o que acontece? As festas eram longas, né? E acabou o vinho.
E aí Maria ficou sabendo, porque a história que é interessante isso aí, Maria ficou sabendo que havia acabado o vinho, né? E ela se compadeceu, porque o vinho simboliza o quê? A alegria, né? E ela se compadeceu e foi falar com Jesus. Falou assim: Jesus, filho, você não pode fazer nada? O Evangelho falou que Jesus falou assim: ainda não é meu tempo, mulher. Olha Jesus falando, ainda não é meu tempo, né? Porque ele, né, foi meio pressionado ali, né? Maria falou: tá tudo bem, né? Mas olha só que Maria é danada, como ela se compadece das nossas dores. O que ela fez? Ela foi lá e falou com os serviçais da casa: ó, vocês querem ter vinho novamente? Sim, sim, nós queremos. Então façam tudo o que meu filho pedir. Ah, Nando, aí nós começamos a entrar no princípio do milagre e por que que ele aconteceu. Aí as pessoas foram até Jesus e falaram assim: olha, sua mãe falou para fazer tudo que você pedir, que vai ter o vinho. Acho que Jesus falou assim: essa minha mãe não tem jeito mesmo. Já começa a cuidar desses filhos aí, né, com esse mimo, né? E aí, Nando, a gente vai analisar essa primeira parte e depois a gente vai ver o que Jesus fez, né, Nando, para a gente analisar devagarzinho. Mas olha só que interessante. O vinho simboliza a alegria. Muitas vezes a nossa alegria vai diminuindo por vários motivos. Problemas de saúde, problemas financeiros, de relacionamento. A felicidade, a alegria vai diminuindo. É como se o vinho da nossa vida, a alegria, estivesse acabando. Aí nós vamos e pedimos a intercessão de Maria, que é nossa mãe espiritual. Oh, Nossa Senhora, me ajude. Estou ficando muito triste. Aí Maria fala para a gente assim: você está ficando muito triste? Quer voltar a ter alegria? Façam tudo o que meu filho pedir. Olha que indicação, Nando, né? E onde estão as indicações de Jesus? No Evangelho, né, Nando? O que você acha disso? Não é muito legal, Nando? Depois a gente vai comentar como é que é a resolução, né? É verdade, Toninho, essas transformações que nós necessitamos fazer. Quando há transformação, há mudança, e quando tem mudança, muitas vezes a gente reluta. A gente, né, nós seres humanos, quando tem transformação, mudança, né, a gente procura sair fora, não quer, porque rejeita a mudança, é coisa nova, a gente já está numa acomodado, né? A gente já está numa zona de conforto, então, mudar, fazer, né, o novo. Imagina que para aquele momento ali das bodas, né, aquilo lá foi algo novo, tanto que eles, né, falam, não se costuma servir no final né, da festa um vinho bom. Eles servem o bom no início e o ruim já todo mundo já bebeu mesmo, né? Então bebe o ruim, né? Mas não foi isso. O mestre de cerimônia lá vai e diz o seguinte: essa festa nós servimos o melhor vinho no início e vamos servir um melhor ainda agora no final da festa. Então, tudo isso é novo, né? Tudo aquilo lá era novo. Jesus fazer o milagre, para quem pôde acompanhar o milagre dele, os serviçais que estavam ali. E essa questão que você coloca aí também, né, Toninho? De que quando chama a gente para fazer aquilo que Jesus, né, quer de cada um de nós, nós também muitas vezes fugimos, né? Então, realmente exige de nós alguma coisa, né? Sempre exige um esforço a mais de cada um, né, Toninho? Então, Nando, é isso mesmo, né? Você vê o seguinte, né? Hoje em dia a gente podia fazer o seguinte: você tem condição, você liga e pede o vinho delivery. Mas não é bem assim o que vai acontecer lá, né, Nando? Porque os serviçais chegam para Jesus e falam assim: bom, sua mãe falou para fazer tudo o que o senhor pedir. Aí Jesus falou assim: tá bom. Então vocês vão lá e pegam umas barricas, né? Aqueles tonéis lá, né? Olha só que interessante. Jesus podia já fazer o milagre, mas não. Ele fala assim: pega lá os tonéis, as barricas, né? E encham de água.
Ou seja, Jesus não faz o milagre do nada. Ele fala assim: peguem esses vasos e coloquem água. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa para o milagre acontecer. Aí eu falo assim: encham esses potes de água. Eu fico pensando, Nando, na nossa vida. Vamos supor que a nossa vida seja os potes, né? A nossa existência seja os potes. O que que nós podemos colocar nessa vida? Qual seria essa água? Bom, uma delas, por exemplo, paciência, tolerância, determinação, resiliência, coragem, né? Perdão, amor, algumas coisinhas que a gente pode, né? Então Jesus está falando assim, ó, você quer continuar mais feliz, quer continuar mais alegre, coloque essas coisas na sua vida. Ó, o milagre é esse, ele pede sempre alguma coisa nossa. Nós vamos fazer isso aí, ó. Nós vamos ter mais paciência. Ah, eu tô com uma gastrite, que não aguento, rapaz. Tô tomando omeprazol, tô tomando, não adianta. Jesus fala assim: ah, tá ficando triste? Põe o que nessa sua barriga? Nessa sua barrica, quer dizer, barrica, né? Paciência, tolerância. Ah, mas para eu ter paciência, eu tenho que entender o seguinte: que as coisas não funcionam do jeito que eu quero. Não são, as pessoas não são perfeitas como eu. Estou sendo irônico, hein, Nando? As pessoas têm o tempo delas. Para eu ter paciência. Aí eu acho que tem que ser do meu jeito. Sabe aquela coisa? Tem que ser tudo do jeito que eu quero, nos mínimos detalhes. Tinha até um personagem que fazia a praça, alguma coisa, nos mínimos detalhes, né? Ou seja, por que eu não tenho paciência com os outros, Nando? Isso que é importante. Porque eu falo assim, ah, é bom ter paciência? É importante. Por que eu não tenho paciência? Porque no fundo, eu me julgo melhor. Eu me julgo melhor, cara. Eu sou pretensioso. Eu acho que o tempo tem que ser o meu, as coisas têm que ser do meu jeito. Ai, não dá para ter paciência com esse meu filho, não dá para ter paciência com fulano. Por quê? Porque eles não são tão bons como eu. Como se eu fosse bom mesmo, Nando. Então, vamos pegar o quê? Para você ter paciência, a primeira coisa que você tem que ter, o que que é? Humildade. Olha, e a gente sempre volta no Sermão da Montanha, Nando. Bem-aventurados os humildes. Porque se eu percebo que eu também sou lerdo para um monte de coisa, fica mais fácil eu ter paciência com o outro. Ou seja, eu fico mais tranquilo, eu fico mais leve, fico mais feliz. Olha o vinho na vida, né? O relacionamento melhor. Percebe, Nando? O que você acha, gente? O que mais que você acha que a gente pode colocar nessa barrica aí, Nando? O que eu lembrei que acho que eram ânforas, né, Toninho? Eram ânforas. Porque a ânfora, ela inclusive tem aquela parte que parece uma jarra, né? Só que elas são enormes, né? Aí eu fico pensando, né, Toninho, quando ele pediu, encham as ânforas de água. Aí, o que acontece? Aí o fulano lá foi, o serviçal, quem quer que seja que vai encher essas ânforas, né? Nós também, Jesus pede que a gente enche essas ânforas. Aí nós, com o nosso personalismo, com a nossa vaidade, com o orgulho, a gente vai lá e começa a encher a ânfora e deixa transbordar, né? Então transborda. Será que Jesus quer que essa ânfora transborde? Será que Jesus pede que a gente ultrapasse limites que não vão ser úteis quando a gente vai derramar aquele vinho precioso ali que ele vai transformar, né, naquela água para o vinho? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses transbordamentos, né, da nossa personalidade, né? Quando a gente exige que, como o Toninho disse aí, que exige que seja daquela forma, da forma que eu quero. É mais fácil a gente moldar os outros do que mudar a si próprio. Então a gente vê, se as ânforas estão transbordando, muitas vezes não vão ser úteis. Tem que chegar até um limite ali, né? Porque a gente costuma dizer também, né, as pessoas fazem tempestade num copo d'água, e é verdade. Então o que é essa tempestade? É um transbordamento, é a gente sair de um limite, né, desnecessário. Então é bom para a gente refletir. Veja quantas. O Toninho trouxe, né, para nós hoje esse tema, sugeriu esse tema, e veja quantas situações a gente pode enxergar
nessa passagem de Jesus, né, Toninho? E eu quero lembrar ao ouvinte querido e querida, e também telespectador, do Doutor Adão, né? Que quando ele fez aquelas viagens, né? Inclusive a Paula Zamp junto, mais outros amigos e amigas que foram lá para Jerusalém, eles passaram nesse local onde teve essa núpcias, né? Onde teve esse local onde Jesus fez esse milagre, o primeiro milagre. Então, Nando, você falou bem, né? As ânforas, as ânforas eram, seria as barricas que eu estava falando, esqueci o nome ânfora, você lembrou bem, ainda bem. Mas olha só que interessante. Imagina eu, lá naquela época, falando assim, puxa vida, acabou o vinho, ele pede para encher de água. Aí a gente vai ficar pensando assim, o que que tem que ver a água com o vinho? E às vezes a gente não faz isso, Nando. Olha, eu vejo as pessoas falando assim, eu tive um infarto, né? Acho que nós já comentamos um pouquinho, eu tive um infarto, né? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso emagrecer. Né? Eu preciso emagrecer, eu preciso fazer atividade física, né? Mas quando a gente fala para a pessoa, fala assim, isso, você precisa emagrecer, precisa fazer atividade física, precisa ter uma alimentação mais saudável, mais hora de sono, mas tem que controlar suas emoções. A pessoa fala assim, que isso? Que isso? Controlar a emoção? A emoção, né? Acho que nós comentamos alguma coisa esses dias, né, Nando? Que é aquela questão, do que eu estou alimentando o meu coração? De amor ou de ódio, por exemplo, né? Porque quando você tem infarto, é uma questão das veias do miocárdio, né? Que alimentam o coração, elas não dão conta. O coração acelera, porque tem muita adrenalina. Então, com o que eu estou alimentando? Aí você fala para a pessoa fala assim, isso não tem nada a ver. É que nem a gente talvez fale assim, mas colocar água? Tem coisas que a gente não enxerga ainda. E Jesus vai fazer essa transformação. Ou seja, Jesus faz essa transformação porque ele entende de química, entende, né, dessa questão da transformação, da modificação da camada de elétrons. Para quem entende um pouquinho de química, né, a transformação das camadas onde os elétrons estão orbitando, alterações ali, né? E ele faz isso. Mas aí que tá. O interessante é sempre assim, Nando. É muito importante a gente marcar isso, né? Jesus pede a nossa colaboração. Ou seja, o mestre, ele não faz a coisa sozinho, ele precisa da nossa ajuda. Precisa que a gente ajude. A gente ajude ele? Não, ajude o quê? A nós mesmos. Então vamos pegar no nosso dia a dia, Nando. Se você está passando por uma questão financeira, para começar, vamos supor, será que eu não estou gastando muito? Será que eu não estou desequilibrado? Aí Jesus fala assim, olha o que você está gastando. Será que você precisa gastar nisso aí? Será que você precisa de tudo isso? Você precisa tantos pares de sapato? Precisa de roupa? Precisa, né? Olha o que você está fazendo, né? E será que você está comendo com gratidão? Porque muita gente não tem gratidão pelo que a gente tem, né? Pela roupa, pelo teto, né? Então, muita gente, quando a gente não tem gratidão, é como se a gente tivesse que perder aquilo para valorizar, né? Então, olha, gratidão. Outra coisa, Nando, eu falei lá, a primeira coisa lá, paciência, né, humildade, gratidão. Será que a gente tem tido gratidão pela vida, pelas coisas que a gente recebe? Porque quando você tem gratidão, Nando, quando você tem uma gratidão autêntica, que não é aquela que todo mundo coloca, eu agradeço a Deus, aquele formalismo. Quando você tem gratidão, você tem um sentimento profundo de alegria dentro de você. Produz dopamina, né? E olha só, olha a alegria voltando. Olha o vinho, Nando. Outro detalhe, para você ter alegria. Gratidão. Quando você é ingrato, as coisas vão definhando na sua vida. Olha, é tão claro isso, Nando. Jesus está falando o quê? Tenha gratidão. Dê graças. Em tudo dê graça. O Paulo de Tarso fala isso aí. Em tudo dai graças. O Francisco de Assis fala assim, tenha gratidão, dai graças em tudo. Veja a graça nas coisas, né? Olha o vinho voltando, né, Nando? Outra coisa interessante, né, quando você falou também no início, que Jesus também vai em festa, né? E aí, Jesus, a partir desse momento que ele participa da festa com esse primeiro, chamado primeiro milagre, ele está fazendo um convite para a gente entrar também nessa festividade,
Ele está chamando a gente, é um chamamento, e a gente tem que fazer, como o Toninho disse, a nossa parte ali. A gente está o quê? Ele está nos chamando para essa festa, e é o que ele faz durante toda a trajetória dele, nos convidando, né, através do seu evangelho, através dos seus exemplos, sempre, não é, nos chamando, nos convidando, sempre dizendo que é possível a gente fazer o que ele fez e faz, e mais ainda. Então, ele dá um significado em cada passagem que ele exemplifica mais do que ele muitas vezes diz. Muitas coisas foram ditas e os apóstolos anotaram, mas acima de tudo ele exemplifica, né, convidando sempre a gente a para essas bodas, que nós possamos fazer parte, né, desse casamento que a gente também deve fazer com o Evangelho do nosso Mestre Jesus, né? Então, olha quantas reflexões a gente pode fazer em torno dessa passagem, não é, do nosso Mestre Jesus. Ele, tudo bem que ele falou, mãe, fala para a mãe dele, eu não é chegado ainda o meu momento, mas mesmo assim, veja como que ele, né, o amor do coração, né, respeitando aquele momento ali também, participando daquele momento. Então, a gente tem que refletir sobre isso, né, Toninho, também. Sim, Nando, e é muito interessante, né, Nando? Porque, assim, olha, quando você pensa nesse milagre, e a gente vai puxar um pouquinho para a nossa querida doutrina espírita, Nando, que é uma doutrina cristã. Muitas pessoas procuram o centro espírita, a casa espírita, atrás de fenômenos, né? Psicografia, mediunidade, uma série de coisas. Mas vamos relembrar e vamos acentuar de novo isso aí. A doutrina espírita é uma doutrina cristã, é uma doutrina do Cristo. Eu vou fazer um comentário aqui, Nando, que às vezes algumas casas espíritas não vão gostar. Mas como nós estamos aqui para falar algumas coisas que eu acho que são corretas, nós achamos que são corretas, né, Nando? Ó, o passe é importante? É importante. Água fluidificada é importante? É importante. Mas a preleção, a palestra na casa espírita, voltada para o bem-estar, mas embasada no Evangelho do Cristo, é o mais importante. É o mais importante. Eu vejo algumas casas que a pessoa vai lá e toma passe e vai embora. Eu vejo algumas casas que a pessoa vai lá fazer o tratamento espiritual. Aí você está no meio da palestra, falando alguma coisa importante, no meio da palestra, alguém chama a pessoa pela senha, a pessoa sai no meio da palestra. Ou seja, o tratamento espiritual é importante, mas aí que está, olha, Jesus está nos convidando a fazer alguma coisa. Se você vai lá na casa espírita para fazer o tratamento espiritual, pensando que os espíritos vão fazer tudo por você e só o tratamento e a água fluidificada e o passe vão resolver, ou seja, nós não estamos fazendo a nossa parte, não estamos colocando a nossa água nas ânforas. Né? E eu respeito essas casas porque acho que houve uma distorção, respeito às pessoas, não fazem por mal. Mas acho que isso precisa ser modificado, Nando. Né? Olha, essa questão, eu já vi muitas coisas, outros palestrantes fazendo, né? A pessoa está no meio, vem uma placa lá com o número da senha, a pessoa sai no meio, ou seja, distrai as outras pessoas, tira a pessoa na hora que você está falando alguma coisa importante, a hora que a pessoa está, sabe, o mentor está ali fazendo força para a pessoa prestar atenção, para a pessoa não dormir, aí tira a pessoa, aí além de tirar a pessoa, ela vai perder aquela parte do evangelho e distrai todo mundo. Ou a casa espírita toma uma providência em relação a isso, fazendo o quê? Tudo bem, faz separado, fortalece lá a vontade da pessoa no tratamento espiritual, mas a preleção é muito importante. É a mesma coisa, ó. É claro que o palestrante não é Jesus. Imagina Jesus falando para um monte de gente, de repente chega alguém lá e diz, ó, você vai fazer tratamento espiritual. Que sentido tem isso, né, Nando? Eu acho que é meio fora do esquema, né, do milagre do vinho. Você não acha, Nando? Então, eu acho sim, Toninho, eu acho que assim,
a palestra, ela faz parte do tratamento. Então, se a pessoa está deixando de ouvir a palestra, está deixando de passar por parte deste tratamento. Então, se existe um tempo que é disponibilizado para a palestra, então é o tempo para a palestra, porque aí depois, aí o palestrante também ele tem que respeitar o tempo da casa e terminar a palestra no tempo que foi combinado. Para quê? Para que as outras tratamentos, as outras tarefas também sejam feitas, né? Então, tudo a seu tempo, tudo, né, no combinado, né? Para que o quê? Para que as pessoas aproveitem isso, porque às vezes queira ou não queira, né, ali a gente está, você está lá na palestra e está ouvindo o palestrante, ele está repetindo um ensinamento de Jesus, ele está trazendo um ensinamento que o Emmanuel passou, o André Luiz, está repetindo ali, trazendo informações que já foram colocadas, né, nos livros, a pessoa estudou para aquilo. Então, uma palavra que é proferida ali pode, de repente, ter mais eficácia ainda do que qualquer outro tratamento, pois não é qualquer outro tratamento, porque também é o tratamento que faz parte dali, né? Não adianta, senão a ânfora não vai ficar no ponto certo de conteúdo, né? Porque Jesus não pediu para transbordar, ele pediu para colocar até a um limite para poder, né, ele preencher ali com o amor dele, com a luz dele. A gente tem um exemplo, que eu já contei uma história aqui, de que a pessoa não queria tomar cafezinho lá oferecido lá na peregrinação com o Chico, eles ofereciam em latinha. No entanto, quando eu tinha uma mulher que recusava, e aí, em um certo momento, todos tinham já tomado. Aí o Chico aponta e fala, ah, aquela senhora ali não tomou ainda. E ela, ao ingerir aquele café, transbordou perfume de Sheila. Sheila colocou perfume ali. A mesma coisa Jesus fez com a gente acredita que era vinho, né? Mas que vinho? Era, era ali uma bênção de Jesus, era uma energia maravilhosa, uma bênção que ele colocou ali naquele. Por isso que as pessoas acharam, nossa, que vinho maravilhoso. Por quê? Porque ali tinha, né, essa essência do amor de Jesus, né, Toninho? Então, Nando, é bem interessante isso, né? Porque aí nós entramos no outro paradigma, né, Nando? Que a questão aqui é, mas espírita toma, vou entrar num tema, espírita toma vinho? Mas por que não? A questão é exagero, né? Se você for um alcoólatra é uma coisa, se você, né? Os judeus não comem carne de porco, e a gente come carne de porco. Quer dizer, na Índia não se come carne de boi, aqui come carne de boi. São estruturas. Agora, com que você come essa gratidão? Com que gratidão você come isso aí? Agora, se você resolve não comer, tudo bem. Mas não precisa brigar com quem come, porque é isso aqui a questão, Nando, né? É a questão assim, ó, se você faz exagero é uma coisa, né? Você fazer um comentário didático, ilustrativo sobre alguma coisa é diferente de fazer fofoca. Eu posso fazer um comentário com o Nando, fazer, olha, você viu o que aconteceu com o nosso irmão lá? Puxa, mas ele também tá meio desequilibrado. Faça um comentário didático. Agora, se eu falo para fazer fofoca, é outra coisa. O objetivo é diminuir a pessoa, né? Então, vamos separar as coisas. Não, a gente pode tomar um vinho, pode tomar um chopinho, uma cerveja, comer, né? Com prazer, com gratidão, as coisas, sem exagero. Não tem problema nenhum, né, Nando? Jesus falou assim, não é o que entra pela boca, é o que sai. Então vamos atender essa reflexão também, né, Nando? Vamos em frente. Como você disse, Cara, né? De novo, os transbordamentos aí. A gente vai além do limite, a gente começa a exagerar. Então, a gente não pode exagerar. Tudo tem um equilíbrio, tudo tem é, um procedimento ali, né? Uma ética, às vezes, né? Dentro de um contexto. Então, a gente segue aí os ensinamentos, os exemplos de Jesus, porque dentro desses ensinamentos, né, tem todo uma bênção que pode nos equilibrar em todos os momentos de nossas vidas. Para isso, então, a gente
vai para um momento de prece, de oração e de vibrações. Esse é um momento que a gente dá aquela pausa aqui nas reflexões, a gente, nos comentários, e a gente vai, né, nessa conexão com o nosso Mestre Jesus. Então agora a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações. Nós vamos chamar então o Toninho Ciardulo, nosso querido Toninho, para um momento de prece. Vamos seguir aí as suas palavras e a melodia que ele vai trazer no seu violão. Vamos por um momento de prece. Nesse momento, vamos nos unir ao coração de Maria. Ela que intercedeu por nós nas bodas de Canaã. Ela que nos alerta. Se a sua alegria está diminuindo, faça tudo o que meu filho pedir. Então que possamos ir até Jesus e seu Evangelho e lá decifrar as nossas necessidades, as nossas fragilidades, do que precisamos encher mais a nossa vida, o que podemos e precisamos transformar. As oportunidades surgem todos os dias, de paciência, tolerância, gratidão. Essas palavras estão constantemente em nossos lábios, mas ainda não estão em nossos corações. Que possamos estar alertas para cada dia, passo a passo, colocar em prática os ensinamentos do Evangelho, os exemplos de Jesus. Mas para isso pedimos, Mestre, que nossa fé seja fortalecida, que nossa esperança seja amparada, que a cada dia, quando acordarmos, tenhamos a noção do nosso objetivo nesse plano, que é a evolução, que é a nossa transformação, que não estamos aqui para mudar ninguém, a não ser a nós mesmos. O máximo que podemos é ser um pequeno exemplo. Mas tu, Senhor, és o maior e melhor exemplo. Tu és a luz que nos conduz. Que todos agora que estão passando por dificuldades, reflitam sobre isso. Aqueles que estão acamados, doentes, frágeis, fragilizados por qualquer tipo de dor, pela solidão, pela dor do abandono, por uma doença física, moral. Veja o que precisa ser feito em sua vida para ter mais alegria, para enfrentar os desafios com mais coragem, com mais destemor. Busque Jesus e seu Evangelho, mas faça a sua parte. Que os bons espíritos possam fortalecer todas as almas, com muito amor, com muita alegria, com muita esperança, com muita determinação. E envolvidos nesta luz de Maria e no amor de Jesus, agradecemos por esse momento de oração. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Muito bem, obrigado aí também pelas palavras, a melodia do violão, para acompanhar, né, essa oração. E a gente quer dar um recadinho aí para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é, né, essa união, essa família que, né, nas doações, na colaboração, nas contribuições, auxilia e ajuda a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior para manter aí o sinal, tá no ar e levar essa mensagem de Jesus.
Então, ó, entre no site para você se tornar sócio ou sócio, que é o www.amigosdaboanova.com.br. Esse é o site. Agora temos os telefones para você entrar em contato, que é o 0800 12 018 38 e também o fixo 11 2458 3214. E para aquela mensagem ou aquela comunicação rápida através do seu smartphone, tem o WhatsApp, né? O WhatsApp do clube é 11 97 261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Então anote aí, eu vou repetir: 11 97261 0272. Colabore, participe, ajude. Essa ajuda vai repercutir para uma pessoa que não tem centro espírita na sua cidade, não tem uma programação 24 horas por dia, como a Rádio Boa Nova tem, a TV Mundo Maior tem. Então, vamos lá, esperamos por você. Muito bem, Toninho, né? Falando deste momento tão importante, marcante na vinda de Jesus na Terra, né? Ele jovem ali, já, né, gerando este primeiro milagre, que tem tantos significados, né, Toninho? Então, Nando, isso que é interessante, você tocou a palavra mágica. A vida de Jesus, ela é toda cheia de significados. Jesus, em cada momento, tudo que Jesus falou, cada versículo que os apóstolos escreveram no Evangelho tem um significado profundo. Você tem que estar atento para isso, para ler entre as linhas, né? Mas para isso é o que está, você colocar atenção, colocar foco nisso, né? Para você aproveitar, né? Tudo tem um significado e tudo tem um sentido muito profundo que pode ser aproveitado. Não se desperdiça nada do Evangelho. O Chico Xavier dizia assim que quando você abre o Evangelho, sai luz dali, né? Ou seja, é luz, é o nosso caminho, é a iluminação para a nossa estrada, né? Eu vou cantar uma música, Nando, que fala um pouquinho disso, tá? A canção chama-se Essência, é uma música nossa, e ela fala um pouquinho dessa estrela, porque Jesus, aquela estrela de Belém, que norteou lá os reis magos, né? É como se fosse esse caminho para a gente seguir, é Jesus. Né? Jesus chegando, é Jesus mostrando o caminho pra gente. Então eu vou cantar essa música, tá bom? Chama de Essência. Aquela estrela que brilhava na noite em que Jesus nasceu está no céu de toda a alma, na essência que o Pai nos deu. Aquela estrela que brilhava na noite em que Jesus nasceu está no céu de toda a alma, na essência que o Pai nos deu. Ninguém está perdido, pois a fé no menino nos mostra a direção do cais. E cada dia mais esta luz me faz achar a verdadeira paz. E todo aquele que caminha em direção ao Salvador tem nessa doce luz que guia o mapa de nosso Senhor. Todo aquele que caminha em direção ao Salvador tem nessa doce luz que guia o mapa de nosso Senhor. E a luz nos ilumina e ampara todo dia na caridade contra a dor. Ninguém está sozinho, com Cristo no caminho, cristalizando o Criador. É pura dose de harmonia, formada
formada nas fontes do eterno, marcada na sabedoria das palavras do Evangelho. É pura dose de harmonia, formada nas fontes do eterno, marcada na sabedoria das palavras do Evangelho. Está brilhando em mim, está brilhando em nós, banhando de energia e cor. Sua luz é alegria, ternura que irradia, trazendo esperança e amor. Está brilhando em mim, está brilhando em nós, banhando de energia e cor. Sua luz é alegria, ternura que irradia, trazendo esperança e amor. Aí, Toninho, bonita canção aí, né, Toninho, para nós. Aí, obrigado aí por trazer essa canção para começar o dia para quem está começando o dia, ou quem está no meio do dia, ou quem está no final do dia, né? Gostoso também a gente ouvir uma canção, ou acordar com uma canção dessa, ou estar lá na tarde, assim, ouvir essa canção. É realmente uma bênção, né, Toninho? Então, Nando, e essa música ela fala um pouquinho disso, que na verdade Jesus quer despertar a essência que está dentro de nós, que é a essência divina. Essa luz do entendimento está dentro de nós, porque nós temos a centelha divina e a essência divina. O que ele quer fazer através do Evangelho é que a gente desperte para isso, né? Ó, está brilhando em mim, está brilhando em nós, banhando de energia e cor. Sua luz é alegria, ternura que irradia, trazendo esperança e amor. O nome dessa música é Essência, ou seja, vamos olhar para essa essência. Eu sempre falo assim que nós temos muitas carapaças, muitas máscaras, muitos muros em torno de nós. Devido ao quê? Às nossas fragilidades, né, Nando? Que é a falta de paciência, orgulho, egoísmo, essas coisas. E Jesus vem fazer o quê? Tira essa casca, olha para a sua essência, está tudo aí dentro de você, né? É isso aí, Nando. Isso mesmo, e ele deixou naquelas ânforas lá e naquela água a sua essência também. Parte da sua essência estava naquela água que se transformou em vinho. E é sempre, as pessoas dizem assim, da água para o vinho, né? Como se fosse assim, né? Algo tão difícil. Não, é muita mudança da água para o vinho, né? E na verdade não é, né? Toninho, a gente está chegando no final aqui de mais esse Alvorada. Gratidão aí para o Toninho. Obrigado, Toninho, por estar aqui oferecendo seu tempo, né? E esperamos você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, até o próximo programa Alvorada. E o Toninho encerra sempre, né, aquela canção aí para finalizar. Vamos lá, Toninho! Tchau, querido Nando, tchau a todos. Bom tudo e até sempre, como a gente diz, né? E vamos em frente. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Vamos pro milagre, da água pro vinho, do vinho pra água, sempre com muito amor e muita paz. Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.